Tudo bem? Tudo bom, querida? Olá, bem-vinda. Obrigada. Hoje eu trouxe a Tariana Rocha para falar com a gente sobre mães narcisistas. A Tariana, ela é psicanalista, ela é coach e ela é autora de um programa online que é um workshop chamado Entre no Seu Poder, que ele justamente trabalha a questão das pessoas que têm feridas relacionadas ao convívio com uma mãe que tem traços narcisistas patológicos. Ou pai, né? Isso, Daria isso. para abranger também. E eu comecei a falar, vou retomar aqui o tema só para as pessoas que chegaram agora. Eu comecei a falar sobre esse tema novamente na página essa semana e eu percebi que gerou muita angústia, muitas dúvidas e muita gente caindo a ficha também, sabe? Ah, eu tenho uma mãe narcisista, pelo Sim. amor de Deus, é isso que acontece comigo. Primeira vez que eu percebi, agora eu tô entendendo por que isso aconteceu comigo, ou por que eu sou assim, ou por que eu tô me sentindo presa nessa relação, enfim. É um momento de tomada de consciência para muita gente, e Sim. eu sei que isso gera uma dor, um pesar, uma angústia e muita dúvida, né? E acho que Sim. ficou muita coisa solta, porque, claro, são poucos posts, é um espaço limitado. Eu nem tinha planejado, para ser sincera, fazer essa live, mas quando eu vi o retorno, que sempre tem, né, Tari? Pois é, sempre. Sempre Sempre tem. Eu tem. falei, cara, não dá para deixar as pessoas aí soltas com essa informação meio, né, sem conexão, sem conseguir ter essas respostas. E não dá para responder cada comentário, né, gente? Porque é Sim. realmente uma coisa insana. Então, eu achei que era melhor a gente se reunir para poder fazer essa discussão em grupo. Vieram muitas perguntas, eu até falei para a Tari, vamos ver se a gente consegue dar conta. Tem algumas, acho que Pois é. são fáceis de aglutinar e juntar e responder. Mas a gente vai fazer um esforço aqui para poder contemplar a maior parte delas, tá? E depois, qualquer coisa, vocês também entrem em contato com a Tari, visitem a página dela, porque tem muito material. Lá no Telegram, eu tô com um canal gratuito, onde eu tô disponibilizando muitos links para vocês poderem aprofundar na pesquisa sobre esse tema, para poder entender melhor. Inclusive, a playlist que a Tari tem lá no YouTube, que é muito legal, que fala sobre a experiência dela como filha de mãe narcisista e o trabalho que ela faz. Tem as outras duas lives que a gente fez no ano passado sobre esse tema. Tem o link do desafio do Chuva de Amor Próprio, que é o desafio que a Tari vai Uhum. fazer a partir do dia 23 de fevereiro. Daqui a pouco ela explica direitinho qual que é a proposta desse desafio. Mas é para que vocês possam conhecer o trabalho dela e, de repente, ver se vocês têm interesse em fazer o workshop completo, que seria uma proposta de, né, como que eu faço para trabalhar, para tratar essa dor em mim, né? Porque agora que eu me reconheço como filha ou filho dessa mãe, né? O que eu faço para me livrar desse montante de sentimentos negativos que eu tenho dentro de mim, desses bloqueios que eu tenho para poder, né, enfrentar a vida com liberdade, com meu poder pessoal acionado, com minha autoestima elevada, com amor pela vida, amor por mim, Uhum. né? Porque tudo isso Uhum. fica danificado de uma forma muito, muito, muito pesada. Então, é isso, Flor. Se apresente, fale mais algum, se eu esqueci de algum dado. E se você quiser já começar, a gente podia começar a live, acho que explicando como é uma mãe narcisista, porque acho que é a primeira dúvida que Tá bom. surge, né? Tá bom. Bom, pessoal, acho que você já me apresentou. Meu nome é Tariana Rocha, sou psicanalista, coach, artista, empreendedora digital, mãe de 9 gatos. E, é, Nove. enfim, também sou filha de uma mãe com traços de narcisismo patológico. E foi uma grande questão na minha vida. Eu nem sabia dar nome para isso, mas eu só sabia que eu precisava e queria distância da minha mãe. Tinha muita culpa com relação a isso também. Chegou no ápice na minha história pessoal, onde foi questão de saúde mental mesmo. Eu, de ouvir a voz dela, eu já começava um ataque de pânico, eu não conseguia respirar. Então, eu decidi cortar contato. E, para resumir a história e começar a live, naquele momento, a única razão que eu consegui cortar contato é porque eu achei uma penca de loucas na internet que tinham montado um site com fóruns. E essas mulheres e homens eram filhas e filhos de mães e pais com traços narcisistas. E já tinham pessoas lá que já tinham cortado contato, já estavam do outro lado, vivendo há 10 anos uma vida de acordo com a própria essência. E eles falavam para mim: você não vai se arrepender, você não vai se arrepender, isso não vai mudar. E isso me deu autorização para eu fazer o que eu precisava. E é essa a função que eu acho que esse trabalho tem. Porque a gente não consegue sair sozinho, Uhum. tá? E É, agora, eu percebi isso. não consegue, cara.
É uma lavagem cerebral a vida inteira. Você acha que você existe para satisfazer as necessidades da sua mãe ou do seu pai narcisista. Então, a gente faz isso juntas, né? Uma resgata a outra. É assim mesmo. Então, o que é uma mãe narcisista? Eu acho que, em primeiro lugar, vamos entender o que é narcisismo. Isso vai ajudar a responder muitas das perguntas que a gente tem para hoje. Então, eu vou me estender um pouco agora e depois a gente vai, né, juntando com as outras perguntas. Todos nós somos narcisistas, mais ou menos. Isso acontece num espectro. Digamos que esse espectro vai de 1 a 10. Aí, se você está no 1, 2, 3, é pouco narcisismo. 4, 5, 6, narcisismo saudável. 7, 8, 9, patológico. 10 é o psicopata narcisista, né? Então, assim, quando a criança nasce, quando o bebê nasce, imagina que todos nós somos como uma estrela, uma bola de luz. A gente é pura consciência. A gente tem os nossos raios se estendendo para fora. Sendo pura consciência, o bebê nasce não entendendo que ele tem uma existência física, que ele é separado do resto do mundo, que existe o conceito do outro, através das experiências que ele tem com este primeiro outro, que costuma ser a mãe, não é? Ele vai sacando que tem ele e tem algo que é fora dele. E só que assim, o bebê é pura consciência, tá entendendo que tem um corpo físico, tá aprendendo a enxergar, né? Porque ele não está desenvolvendo coordenação motora, a questão cognitiva dele, enfim. Então, para ele é totalmente narcisista. Nós nascemos totalmente narcisistas. Nós somos o centro do universo. E a gente não sabe que tem mais outra coisa fora nós. O narcisismo é o estado natural dentro do qual o bebê nasce. Estão falando que tenta tirar o fone, que tem gente falando que tá abafado, que tá ruim. Não sei. Pra mim tá ok, mas tá tipo, um pouquinho metálico, na verdade. Melhor? Vocês vão falando aí se tá melhor ou se tá pior, tá? Acho que tá melhor. Tá. Então, conforme o bebê vai interagindo com esse primeiro outro que costuma ser a mãe, esses raios de expressão, né, que pode ser um grito, por exemplo, tô com fome e vou gritar. Aí, uma expressão do bebê foi para fora e é recebido por esse outro, que é a mãe. Dependendo de como é recebido, o bebê decide que esse outro é um espaço seguro ou não é um espaço seguro. Então, quando esse outro recebe de uma forma não julgadora, de uma forma que é em tempo hábil, não é? Não demora horrores, de uma forma que é amorosa e não invasiva. O bebê pensa, opa, esse outro é um espaço seguro, vou me relacionar com ele. E aí ele faz a travessia entre o seu estado de narcisismo, que ele nasce, que é normal, para o outro, para sacar que existe um mundo fora dele. Aí ele vai crescendo e daqui a pouco o bebê consegue sair do colo só da mãe e ficar no colo de outras pessoas. A criança consegue não querer brincar só com os brinquedos delas, ela consegue compartilhar. O outro não é um problema. A pessoa virou um indivíduo entre vários. Não é mais o centro do universo. Quando existe uma resposta a essa expressão do bebê, que é invasiva, julgadora, hostil, ou não acontece em tempo hábil, essa bola de pura consciência que é o bebê pensa, esse tal do outro não é um espaço seguro, eu não vou para lá não. E aí o que acontece? Volta para o seu narcisismo e cresce dentro desse narcisismo, num corpo de uma mulher, de um homem de 40, 50, 60, 70 anos de idade, não tendo feito a travessia para o mundo, onde consegue enxergar um outro de igual para igual, a gente pode interagir, tem espaço para mim, tem espaço para você. Então, uma mãe narcisista é uma mulher que teve um trauma na formação do seu primeiro laço afetivo, decidiu que não era um espaço seguro o outro, ficou presa dentro de si com a crença, minhas necessidades não serão satisfeitas se eu não forçar o outro a me dar o que eu preciso. E não tendo a consciência do outro, ela não tem empatia. Então, é uma mulher que tem essas características, que se tornou mãe. Então, ela já tinha as características desde a infância. Um pai narcisista é um homem que tem essas características, que se tornou pai. Tem marido narcisista, tem tudo narcisista, gente. Tem pastor narcisista,
Tem CEO narcisista, presidente narcisista, namorado narcisista, amiga narcisista, chefe narcisista, filho narcisista, tem tudo narcisista, tá? Vocês querem que eu entre em comportamentos do narcisista, da mãe narcisista, ou a gente vai pelas perguntas mesmo por causa do tempo? É que perguntaram, né, como que a gente faz para identificar nessas características. Acho que seria importante a gente poder imaginar como que é esse ambiente, porque até para as mães que estão vendo, que estão angustiadas de saber, será que eu sou assim? Né? Poderem identificar, porque eu percebi que muitas pescaram uma outra informação e falaram, mas até que ponto eu posso dizer que é patológico, né? Ou que já sai do saudável. Porque no fundo é isso, assim, muitos desses comportamentos eu também tenho, você também tem, eu também reajo usando essas ferramentas não tão nobres, né? Para conter, porque a gente tem uma sociedade onde a educação tradicional ela é muito de querer controlar a criança, e de querer moldar essa criança, de querer, tipo, formatar, porque a gente está projetando os nossos medos, a gente está, tipo, e a gente vai desviando essa criança da essência dela, porque sem querer o adulto tá lá. Ai, meu Deus, está acontecendo isso. E ele vai usando mecanismos que estão dentro que ele herda, dos padrões que ele herda, né, de referências que ele tem de como ele foi educado, que, infelizmente, na nossa cultura, tem muito desses traços. Então, acho que todo mundo acaba, né, todo mundo acaba fazendo um pouco disso, só que acho que o medo que gerou, assim, os posts geraram, como é um tema que é pouco falado, meu Deus, eu não sei dizer se eu sou essa pessoa, que grau que eu tô, entendeu? Se é só uma questão que eu solto de vez em quando ou se é uma coisa mais séria. Ok, então a primeira coisa que a gente vai querer observar é se a pessoa tem a capacidade de assumir os erros. Ok? Porque o narcisismo ele é um mecanismo de defesa psicológico contra o sentimento de vergonha profunda. Ou alguma outra coisa que a pessoa não quer entrar em contato. Solidão, tristeza. Então, a pessoa cria uma defesa onde ela se imagina sendo muito superior, muito especial. Ok? E aí ela precisa preservar essa imagem. Porque senão ela acha que o senso de eu dela desintegra. Então, o que isso acontece? O que faz com que ela faça? Ela, para preservar a imagem, nunca assume um erro. Aí, quando você está lidando com uma personalidade que nunca assume um erro, ou assume, mas não assume de verdade, continua agindo do mesmo jeito, ou minimiza o tamanho do problema, ou então vira o jogo e fala, você nunca soube aceitar uma piada mesmo? Tô brincando. Mentira, ela fez aquilo para não assumir uma responsabilidade de se distrair todo mundo e, na verdade, atacar você, né? Fazer você sentir a vergonha que ela estava sentindo. Então, a primeira coisa que você quer observar é a sua mãe, o seu pai, você, consegue assumir um erro? Consegue entrar em contato com vergonha profunda por você ter feito algo infantil que machucou outra pessoa? E você falar, caramba, eu tô errada. Eu vou corrigir. E aí entender que um relacionamento exige um esforço diário de correção. Não é falar qualquer coisa e depois todo mundo tem que voltar a ser do jeito que você quer. Então essa é a primeira coisa. Outra coisa, você sente inveja crônica das pessoas? A narcisista tem a mentalidade de comparação. Ou seja, para ela, eu vou explicar assim, existem dois tipos de mentalidade. Mentalidade de comparação e mentalidade do eu real. Na mentalidade do eu real, você é um indivíduo, você tem direito de existir tal qual você é. E você não precisa competir com outras pessoas porque, todo mundo é diferente mesmo e tem espaço para todo mundo. Mas a narcisista, porque ela tem uma profunda sensação de vergonha, ela vive se comparando com as pessoas. Sempre procurando um jeito de estar por cima, estar por cima. Então, minha filha vai se formar hoje, que saco, tá todo mundo olhando para ela. Vou falar que eu estou doente. Chama atenção para mim. O meu filho tá falando que um jogador de futebol famoso entrou em contato com ele e ele falou que ele é um ótimo jogador. Ai, que saco. Vou falar. Você gosta de chamar atenção mesmo. Você sabe que isso não é saudável. Você deve falar com o seu psicólogo. Entendeu? Então, aquela coisa de o sucesso do outro me incomoda. Não vem brilhar muito do meu lado, não. Você tem que ficar pequeno, porque isso me incomoda. Como que eu vou ter um senso de eu se você tem sucesso e brilha mais do que eu? Então, essa é a segunda coisa. Você sente inveja crônica? Terceira coisa.
A narcisista não conseguindo assumir qualquer erro, a gente está falando do patológico, né? Porque você pode ter traços narcisistas, fazer todas essas coisas que eu estou falando, e depois se alguém fala com você, olha, você fez X, Y, Z, você pode ter insight. Caramba, é verdade! Pô, aí Tá. parabéns, você tá bem narcisista, tá? Você tá machucando as pessoas ao seu redor, mas você tem capacidade de sair disso sim. Se você quiser, você sai. Você vai ficar surpreso com quanto você é capaz de sair disso. Desenvolvendo empatia. É que foi Mas uma das aí, coisas que eu falei pra ela, só rapidinho, que eu falei pra algumas delas. O fato de você estar se questionando já mostra que acha que não, entendeu? exato. Porque você não estaria aqui se perguntando, imagina, eu, narcisista. Isso, Não? isso, exatamente. A Aprendi narcisista, certo, né? Eu fiz o workshop. certinho, certinho. São pessoas que realmente não são capazes. Mas saiba que você pode estar antes desse nível e já ser tóxica para as pessoas. Você pode ter os mesmos comportamentos, porém ter Uhum. insight. Mas aí você tem que usar esse insight e desenvolver essa empatia com o Claro, outro, claro. Mas para aí é a chegar ao questão ponto. de você assumir a responsabilidade e falar, bom, não é só Isso, porque eu sou filha de mãe narcisista que eu posso reproduzir isso e ser pronto. indiferente. Não. Eu reconheço e eu preciso saber o que eu tenho que fazer para trabalhar, mas a gente chegar lá daqui a pouco, né? Exatamente. Então, uma outra coisa muito importante para você ver se você está sendo injusto com os outros ou não, se você está sendo narcisista e roubando das pessoas a oportunidade de ser elas mesmas, como é a sua administração emocional. Pessoas com traços patológicos narcisistas não conseguem entrar em contato com sensações pesadas. Então, a forma que elas administram isso é fazendo pessoas ao redor delas sentir aquela emoção. Então, por exemplo, você está com a sua mãe narcisista no restaurante. E aí ela está indo para a mesa e ela tropeça e cai. Ela sente vergonha. Ela não pode sentir aquilo. Então ela já fica nervosa, nervosa, nervosa. Ai meu Deus, tá me preenchendo essa emoção, preciso que outra pessoa sinta por mim. Aí vem o garçom. Putz, veio na hora errada. Putz. Aí, sei lá, ele traz uma Coca Zero em vez de uma Coca normal. Ela vai fazer o escândalo do universo, porque ele tem que sentir o que ela está sentindo. Então, a narcisista ou narcisista patológico cria ambientes Descarrega onde no outro. todos pisam isso, e todos têm que pisar em ovos. E em outras palavras, quando você está mal, você tem que fazer todo mundo tá mal também. Você não é aquela pessoa que fala, caramba, eu tô mal, não estou lúcida, calma, deixa eu me acalmar. Vai lá pro canto, se acalma e tal. E volta quando você tá lúcida para não machucar o outro. Não, a narcisista, ela quer machucar o outro. Porque ela não sabe o que fazer com a dor dela. Então ela faz o outro sentir. Uhum. Então esses são algumas das características mais proeminentes. Tem uma questão também da empatia, não? Assim, empatia. É a questão de saber também o que o outro deve a você e não deve a você. A, a personalidade narcisista tem um senso de merecimento muito inflado. Então, não é um merecimento saudável, tipo, eu mereço amor, eu mereço uma vida com paz. A personalidade narcisista quer tratamento especial em todos os lugares. Então, claro que as necessidades dessa pessoa vai sempre sobressair sobre a das outras pessoas. E assim ela peca com empatia. Ela não está nem aí em graus diferentes para o impacto que tem na outra pessoa, porque o senso de merecimento dela fala: eu tenho direito a isso. Eu vou pegar. Já que essa mentalidade funciona numa mentalidade de escassez, né? De nunca ter o suficiente. As necessidades não serão satisfeitas, então eu vou tomar. E aí você acha que vale tudo, tanto faz o jeito que o outro sente ou não, porque você tem que garantir o seu. Uhum. Não tem E espaço para a necessidade toda. essas dinâmicas todas que você está descrevendo tem muito mais a ver com a questão psicológica, né? Também é determinante ou é comum o maltrato físico? Tem gente que perguntou sobre isso. Sim. Pode ser psicológico, pode ser físico, pode ser sexual e, infelizmente, muitas mães narcisistas facilitam atos de pedofilia contra as filhas. Até para puni-las por serem bonitas, por estar entrando na adolescência, por chamar a atenção de qualquer jeito, ou porque é o bode expiatório. Infelizmente, são histórias absurdamente comuns. E o que acontece também é que, por várias questões genéticas, sociais, do jeito que mulheres e homens são socializados para se comportar enquanto mulher e homem em sociedade, a gente pode observar, por exemplo,
que um homem narcisista, um pai narcisista, pode sim se servir muito da violência física. Porque um homem é estimulado a demonstrar força dessa forma. Mas, de repente, a maioria das mulheres narcisistas se tornam ocultas e acabam mirando em destruir o senso de eu, através de manipulação e validação psicológica e gaslighting constantes. É assim que elas conseguem usar a violência. Então, mas claro, tem muitas mães narcisistas que são fisicamente abusivas. Mas o marco da personalidade narcisista é o abuso psicológico. Que o abuso narcísico visa especificamente destruir a autonomia psicológica da outra pessoa, para que a outra pessoa não tenha vontade própria e possa apenas servir de suprimento narcisista, ou seja, possa oferecer para você a validação, a atenção externa que você precisa constantemente para ter um senso de identidade, porque você não sabe quem você é se você não tiver pessoas. Então, essa personalidade narcisista é como se fosse um vício químico que ela tem, uma dependência mesmo. E ela usa os outros, me dá atenção, tenha medo de mim, tenha dó de mim, me dê status, me dê aplausos, me valide o tempo inteiro. Aí as pessoas, elas têm que totalmente se esvaziar de si para unicamente servir de alimentação para o ego. Ai, alimenta narcisista. E é surpreendente como não tem fim para a fome. Claro, a mãe nunca vai estar satisfeita. Não tem fim. E é isso que é doloroso de perceber, mas é o que tem que ser percebido. Porque você nunca vai satisfazer essa mãe ou esse pai narcisista. Isso foi uma uma dúvida que muitas pessoas colocaram, né? Como que eu convivo com essa mãe narcisista? Como, agora que eu entendi, inclusive essa veio do Telegram, como que eu mostro pra minha mãe que ela é assim? Como que eu posso melhorar essa situação? Já que eu tô no limite da situação. Ou seja, tem como convencer essa mãe ou esclarecer? Acabei de descobrir que minha mãe é narcisista. Meu Deus, ela precisa entender o que tá acontecendo com ela. Tem como ir por esse caminho ou esperar que tenha eficácia esse caminho? A única forma que você pode ter uma expectativa que possa ter eficácia esse caminho é se você tem lembrança na sua vida de sua mãe ter conseguido assumir algum erro e ter melhorado o comportamento antes. Se você literalmente não consegue lembrar, esquece. Esquece. E aí o processo é duro, porque daí você vai ter que passar por um luto de aceitação desse esquece. De que você nunca vai ter o relacionamento amoroso ou ser enxergada pela sua mãe do jeito que você gostaria. E é isso que dói. Com certeza. Quer ver? Ó? Muita gente falando que eu tento tratar meu filho de outra forma, mas eu não consigo. O que eu posso fazer? Como que eu faço para me livrar das características narcisistas que eu herdei da minha mãe? A única forma que a gente pode proteger nossos filhos é a gente se curando. É a única forma. Então, se você tem traços narcisistas, você vive um falso eu. Ou seja, você vive em prol de validação externa e você não sabe quem você é, quais são seus reais desejos, suas reais necessidades. E você tem dificuldade em entrar em contato com suas próprias emoções. Então, o caminho é você voltar para si e entender que você não precisa de um falso eu e de validação externa baseada nesse falso eu constantemente, porque essa não é a única forma de se sentir bem sobre si mesma. Aliás, não é nem a melhor forma, é a pior forma. A melhor forma é você, momento a momento, entender o porquê das suas reações, entender o que tem por trás daquilo, qual é a necessidade não satisfeita que está lá não satisfeita desde o seu trauma de infância. Você aprender a maternar essa criança que ficou abandonada naquele período narcisista dela que ela não conseguiu fazer a travessia. E aí você vai maternar essa criança dando para ela um tratamento muito diferente, de amor incondicional, diferente do amor condicional baseado em punição que você recebeu da sua mãe. Você diferencia na sua cabeça entre as vozes da sua mãe, que falam que você nunca é boa o suficiente, que você merece punição. E aí você resgata essa parte sua que se sente assim até hoje, ativando outra voz, incondicionalmente amorosa, e acolhendo essa parte, e sendo essa mãe amorosa, que ninguém foi para você. Porque o cérebro não sabe a diferença entre passado e futuro, ele não sabe a diferença entre o que está sendo imaginado e o que está sendo vivido. Se você fizer o trabalho diário
de entender o porquê das suas respostas emocionais infantis. Entender que se é infantil, vem de um trauma infantil. E voltar para aquele ponto, sacar qual foi a necessidade que não foi satisfeita. Eu não podia confiar no outro, não podia ser eu mesma. Eu estava invadida o tempo inteiro, eu não conseguia ter escolhas, eu tinha que ser psicóloga na minha mãe. Entender, deixar essa criança processar essa dor e responder a todas as necessidades dela com amor, paciência, amor, paciência. Isso leva anos, não tem resposta da noite para o dia, mas você nota melhorias instantâneas se você fizer esse exercício. E aí, com o tempo... Não, com o tempo, você termina. Não, eu já ia falar que o primeiro ponto é a tomada de consciência. Tem muita gente falando, eu tô apavorado porque eu acabei de descobrir, gente que já falou aqui. Eu tô com dificuldade de acompanhar porque tá subindo muito rápido e eu não quero parar para ler porque eu sei que eu vou perder o fio da meada, tá? Você sabe. Estou acostumada. Sim. Mas tem gente falando, tô com 45 anos, eu acabei de entender isso, né? Então, tipo, entender que... Eu sei que tem muita gente que tá querendo já sair correndo pra solução, né? Mas são etapas, gente, são etapas. E a primeira é a tomada de consciência. Então tenha muita amorosidade por você nesse momento e se acolha e permita esse... Ai, caramba, como assim, né? Porque acho que é o primeiro ponto, mas finaliza aí. Só queria trazer porque eu vi. Aliás, para vocês que estão descobrindo com 45 anos de idade ou mais, fiquem tranquilos que um número gigantesco das minhas clientes tem essa idade para cima, tá? Então é isso, gente. Agora a informação está saindo, então agora a gente, né, faz esse processo. E, de fato, esse primeiro momento de tomada de consciência é comum que você entre num estado de choque. E aí você fica oscilando entre duas mentalidades muito violentamente. A primeira é uma que está clamando pela sua saúde mental e falando, é isso, você precisa se preservar, você precisa se nutrir, você precisa se curar, você precisa de distância. E a outra está falando, você é uma má filha, você é ingrata, você vai ser punida, mamãe vai descobrir. Imagina quando a sua família souber que você está pesquisando isso. E aí você fica numa loucura muito louca. Acho que vergonha também deve ser acionada, né? Porque você teve que esconder, dissimular, e aí você fala, meu, como assim? As pessoas vão se dar conta, porque às vezes você viu aquela fantasia família Doriana do lado de fora, e dentro, aquela história da dinâmica que a gente descreveu nos posts, né? Então, é difícil? Exatamente, é super difícil, E você tem medo de tomar um passo. Mas dependendo do seu estado psicológico, você não aguenta mais. É questão de não aguentar mais mesmo. É um ambiente tão carregado, não viver seu eu é tão tóxico que a gente adoece. E aí tem um fator extra, que é, se eu sou mãe, eu tenho que pensar também nos meus filhos, que acho que é uma dor que foi também muito, um medo que surgiu muito. Como é que eu faço? Porque eu descobri que minha mãe é assim e eu tô com medo do meu filho ter o convívio com ela, como que vai ser essa história, como que eu protejo meu filho, enfim. E aí muitas pessoas, que a gente até pode já, de repente, quando você responder isso, falar, se sentem mais ainda com as mãos amarradas porque percebe que é a sogra. E aí o marido ainda, ou o companheiro, ou a companheira, no caso, ainda não se deu conta, ou ainda não conseguiu se libertar, ainda está nessa dependência muito forte, não sabe como lidar, e aí a pessoa fica naquele impasse, tipo, como é que eu protejo o meu filho da minha sogra? Sabe? Porque sempre é mais delicado, né? Só que eu tô sabendo, eu tô vendo, e eu não quero que ela tenha contato, ou eu não quero deixar meu filho sozinho com ela. No entanto, essa pessoa é invasiva, como você falou muitas vezes, né? Tipo, ela manipula, ela exige, ela vai competir com você. Então, tipo, como é que vai ser, né? Isso. Bom, eu vou fazer em duas partes. Então, a primeira é como eu protejo meus filhos da minha mãe, né? E depois falar da sogra. Tem coisas parecidas. Aqui é assim, se você não banca ainda viver a sua vida de acordo com o que faz sentido para você, independente da opinião da sua mãe, é claro que essa é a ferida que fica. A gente não banca, né? Por isso que a gente precisa de distância psicológica. Então, a forma que você protege seu filho é você aprendendo a se bancar nesse sentido. Então, é a tal da cura. Não tem como você tendo medo de impor limites, de agir como mãe protetora. Eu não vou deixar ninguém machucar meu filho. Não tô nem aí, isso é minha mãe. Sabe? Se você não consegue ativar essa parte sua, e claro que as feridas fazem com que a gente tenha essa dificuldade, mas é aí que tem que começar. É você se curando. E você pode usar a inspiração de quem é seu filho.
e de que você não quer que isso se repita, como força, como fonte de força. Uhum. Porque muitas vão descobrir que elas têm traços narcisistas quando elas se tornam mães. Elas não vão perceber em Claro. outro momento. Então, essa é a sua história. Esse pode ser uma história linda, de cura, de quebra do ciclo de abuso, porque está nas suas mãos agora. É a Né? oportunidade que você tem de trazer isso à luz e falar, meu, eu preciso trabalhar isso, porque senão... Porque tem essa história, se você tá com toda a sua autoestima comprimida, se você tá com o seu poder pessoal totalmente desgastado, apagado, porque você tem essa ferida, se você não toma consciência, você não tem o que fazer a respeito, você vai passar a vida rodando apagada, sem ser quem você é. É com esse seu eu aí destroçado. Então, meu, aproveita que você sacou e que seu filho é um estímulo, que você fala, meu, eu não vou deixar isso acontecer com meu filho nem, né? E entra no embalo. E agarra a mão quem já sabe o caminho, né? Pelo amor de Deus. Sozinho é muito difícil. Vai pro grupo. Sabe? Tem o grupo Entre no Seu Poder, no Facebook. Se você não se sente à vontade para entrar com o seu perfil, faz um perfil fake. Claro que eu entendo porque as pessoas não querem se expor. Lá você vai ver histórias parecidas com a sua. Você não vai ter que fazer isso sozinho. Porque a gente não tem força. A gente não tem ego forte para sair dessa situação. Então a gente precisa uma da outra mesmo. Tá? Sim. Fala da sogra. Tá. Probleminha. Isso é um grande problema, na verdade. Então, assim, algumas coisas óbvias e dolorosas, que são, obviamente, o marido, né? Inclusive, alguém que perguntou, eu posso atrair esse tipo de relacionamento na minha vida, né? Sim. Por conta dessa experiência? Exatamente Claro. isso, né? Isso que você vai falar, não é? Exatamente isso, exatamente. Então, assim, se o seu marido não está do seu lado, porque ele tem as sequelas dele com relação à mãe dele, e ele não tem um ego forte com relação à mãe dele, então ele não consegue se impor. Aí aqui é aquela mesma resposta, ele tem que passar por um processo de cura. Essa é a parte que não é que ninguém quer ouvir porque está fora do nosso controle. Mas, em primeiro lugar, se você não tem ele como aliado, ele vai, para preservar o amor dele com a mãe, ficar do lado da mãe. Porque a identidade dele ainda depende desse amor condicional. Tem uma codependência emocional aí forte. Isso, exatamente, tá? Então, é uma questão dele ser conscientizado de que, ao não curar essa codependência, ele está realmente expondo os filhos a uma coisa que é muito tóxica e vai deixar sequela. Não tem como você conviver com uma narcisista patológica e não ficar drenada ou com sequela se você tiver um período de formação da personalidade. Porque eles destroem o senso de eu do outro. Esse é o mecanismo da personalidade, ok? Agora, então esse é o primeiro momento, a questão de ele ser conscientizado para, né, se fortalecer e tal. Se estiver com a sogra e não tiver jeito, dentro do possível, visitas supervisionadas. Não deixa a criança sozinha com ela. Aos cuidados. Porque tem muita gente que também tem a rede de apoio, sabe? Tipo, ela fica... Eu dependo dela. Sim, claro. Inclusive, financeiramente, muita gente mora ainda com os pais. Eu moro com a minha sogra. Isso. Nesses casos, tem que ter uma conscientização que ou a situação permanece do jeito que ela está, ou algo terá que ser feito, que vai ser super desconfortável e vai dar terror, para que futuramente você esteja em outra situação. Então eu aceito onde eu estou, eu aceito começar onde eu estou com o que eu tenho agora. Você começa a se estruturar financeiramente, começa a se estruturar emocionalmente, que muitas dessas mães estão com depressão, não tem energia para nada, quanto mais ganhar dinheiro, né? Você começa a se estruturar onde você está agora, mas você não aceita internamente permanecer naquele lugar a longo prazo. Você promete para si mesma que custe o que custar, você vai encarar os desafios que aparecerem, que vão aparecer de uma forma que você consiga lidar. Vão doer, mas você vai conseguir atravessar se você não tiver esse propósito em mente. E a longo prazo você se estrutura para sair. Porque senão, daqui a 10 anos, como é que vai ser? Sabe? Como é que vai ser? Então não tem resposta imediata agora. Mas além de visitas supervisionadas, tem uma coisa que eu quero falar também.
sobre crianças que estão aos cuidados de narcisistas e você não tem poder de Sim, salvar essa fizeram criança. essa pergunta também. Ah, eu conheço um vizinho, ou a filha de um não sei quem passa por isso e eu não sei o que fazer com essa criança, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para ajudar? É. Tem algo, né? Infelizmente, socialmente, as pessoas ainda não entendem que a mãe não é sempre saudável para os filhos. Então, a não ser que ela esteja amarrando a criança numa cama ou algo assim, dificilmente alguém vai fazer algo porque ela está abusando psicologicamente da criança. Uhum. Então, infelizmente, a sociedade pensa assim. Não tem estrutura nenhuma para pegar essas crianças de pais narcisistas e colocá-las aonde? Mas tem um conceito que eu chamo de testemunha silenciosa, que funciona Uhum. assim. Para a gente se sentir que a gente é sã, que a gente não é totalmente insana, que a gente pode confiar na nossa própria percepção da realidade e conseguir confiar na própria percepção da realidade é um grande poder. Porque todos nós temos um eu sábio que nos fala o que é real. Então, você conseguir levar a sério o que você sabe dentro de você é o seu poder pessoal. Então, para você ter essa conexão com essa sabedoria, a criança, inicialmente, precisa de alguém de fora para validar que a versão da realidade dela é correta. Uhum. Então, a testemunha silenciosa é aquela pessoa que não tem poder nenhum para tirar a criança fisicamente de lá. Mas ela arranja um jeito de falar para a criança assim, ó. O que você pensou faz sentido. Sua mãe viajou. Nossa, eu me emocionei agora só de imaginar isso, porque realmente Entendeu? mexe, né, com a criança. Mexe. E ela, naquele momento, ela, uma coisa abre na cabeça dela e ela sabe que ela tem valor e que ela existe, que faz sentido, que ela não é louca. E pode Uhum. ser que esse momento se feche de novo e ela passe mais 15 anos de terror dentro de casa. E aí um dia ela vai na internet e descobre uma louca na internet falando sobre mãe narcisista. Só que quando ela descobre isso, aquela luzinha, aquela validação se abre de novo e ela sabe que ela não tá louca. E ela sabe, caramba, é real. Os meus Aquela mulher padrastos estava todos me certa. falaram isso. Por exemplo, eu senti ressentimento contra homens durante muito tempo, porque eu pensei, ninguém me protegeu. Por que eles não me protegiam? Mas eu parei para pensar, mais velha, meus padrastos eles não tinham ego forte para falar nada na frente da minha mãe. Mas, por exemplo, o Luiz, que faleceu, todos faleceram, mas o Luiz, quando ela ia embora, ele falava, nada a ver, Thay. O que tu falou faz total sentido. Você sabe como sua mãe é. Mano, aquilo me salvou. Ai, que lindo. Entendeu? Testemunha Então silenciosa. parece pouco, mas é muito. É muito. Uhum. Porque todo mundo tem um eu real que está constantemente escaneando o que vai ser uma fonte de amor. E tenta. Então você vai internalizar aquilo. A criança vai de um jeito internalizar aquilo. Vai continuar naquele ambiente. Mas aquilo vai ter uma coisa. Vai fazer uma coisa dentro da cabeça dela. Então se você puder... E outra coisa. Outra forma que você pode apoiar essa criança. Dentro do possível, seja muito presente com ela. Totalmente presente. Dê todo o amor possível. Porque a criança precisa de fonte de amor. Se não está vindo da mãe, ela vai sofrer. Mas qualquer outra fonte de amor já vai dar um suprimento absurdo para ela. Mas isso Fale não com ela. pode provocar a mãe, incomodar a mãe e a mãe de repente intervir? Pode, né? Se Claro. você precisar fazer isso escondida, faça. Programe-se para Melhor. fazer escondida. Eu estou falando isso mesmo. Programe-se para fazer Uhum. de forma escondida, se for necessário, entendeu? E especificamente, ensine para essa criança que não tem problema errar. Então, sei lá, faz um jogo com ela. Um jogo de os erros que eu cometi hoje e dá risada. E faz um teatrinho com ela. E qual foi o seu erro de hoje? Ah, hoje eu quebrei um copo. Eu vi um gato, eu joguei ele no chão. Vamos jogar, sabe? Faz um erro para ela Sei. entender que não tem problema ela errar. Porque a ferida que a gente fica com relação à nossa mãe, ou nosso pai narcisista, é que a gente é intrinsecamente errado. Que a gente é defeituoso, a gente não tem valor mesmo. E não deve existir. Uhum. Então, se você conseguir resgatar essa parte de é normal errar, isso também cria uma estrutura dentro da cabeça dela que pode servir para ela ter uma experiência de vida mais tranquila.
Querida, como a gente está mais ou menos caminhando para o fim, fala um pouquinho, de repente, aí a gente tenta retomar depois para ver se tem alguma coisa, alguma pergunta. Eu sei que aqui tem várias, mas eu tô com medo. Tem gente falando assim, o grupo Entre no Seu Poder é muito top, a Erika falou, né? Ai, que Tem bom. gente falando do seu trabalho, né? Maravilhoso, mas fala do que é o desafio da Chuva de Amor Próprio, para quem quiser se Tá. inscrever. Saibam que tem o link, eu posso mandar, se vocês se inscreverem por direct, eu mando para vocês o link. Ou, se vocês quiserem, vocês entram no Canto Maternar, lá no Telegram, que eu estou com um canal gratuito, e lá eu estou disponibilizando vários conteúdos sobre esse tema das mães narcisistas, e tem o link para vocês se inscreverem também no Desafio da Tari, tá? Que vai começar dia 23. Mas explica o que é a proposta para Tá bom. eles entenderem. Então, o Chuva de Amor Próprio é um desafio de 5 dias, onde você recebe um áudio com alguma ferramenta que você vai conseguir usar naquele mesmo dia, momento a momento. E ao utilizar essas ferramentas, você vai notar que a sua experiência emocional da vida fica mais leve. Você sente o amor próprio na prática. Porque todo mundo fala, você tem que se amar. Tá, mas como é que eu faço isso? Não é se eu me olho no espelho e eu sinto nojo de mim. Eu acho que eu mereço morte. Porque às vezes a gente chega num alto ódio que, né? Então, o desafio Chuva de Amor Próprio, ele vai dar ferramentas práticas de coisas que você faz passo a passo que vão ajudar a reprogramar a forma tóxica que você lida consigo mesma. E aprendendo a se tratar com amor, você então aprende que os seus transtornos emocionais ficam bem mais leves. Porque muitos deles vêm de uma sensação interna de que eu sou lixo, eu não sou boa o suficiente. Então, quando a gente muda isso aí, a gente, de repente, consegue curtir a vida com muito mais leveza. O discurso interno, né? Porque a gente recebe aquele tratamento e aí ele se torna o nosso discurso interno, né? Maravilhoso. Exatamente. Então, a gente vai focar nisso. Como mudar na prática. Perceber também, né? Porque a gente nem percebe. Como perceber e mudar na prática isso daí. Detectar e mudar. Perfeito. E aí depois ele vai ser tipo uma amostra do que seria a proposta do seu trabalho, do workshop Entre no Seu Poder, que você também quiser falar a respeito para que as pessoas... Bom, você falou um pouquinho no começo, né? Mas se quiser retomar, porque tem gente que entrou agora, fica à vontade. O workshop Entre no Seu Poder, ele é um programa inteiramente online de 8 semanas, num espaço seguro, onde a gente entende o que é o narcisismo, como aparece em mães e pais, como exatamente afeta a personalidade da filha ou do filho, quais são as sequelas que ficam. Você identifica as suas sequelas específicas e temos ferramentas para você deixar de lado essa vida no seu falso eu, onde você nem sabe quem você é, e você resgatar a capacidade de ser espontânea, de identificar suas próprias necessidades e satisfazê-las, e de viver, criar uma vida baseada na sua real essência, não daquilo que a sua mãe validou, seu pai validou, ou aquilo que se tornou, né, depois de tantos ataques ao seu eu, porque o abuso narcísico é isso. Então, se o abuso narcísico apaga o seu eu, no workshop Entre no Seu Poder, você reaprende a viver a partir do seu eu real, com ferramentas práticas. E saber também o que fazer depois do workshop, o que você pode esperar a partir de agora no seu processo de cura. Porque tem etapas específicas que a gente passa e é relevante que você consiga identificar, porque parece que está tudo piorando antes de melhorar. Mas é saudável. Então, Fala. pode falar. Então. Então o Que a quê? gente vai lançar agora, dia 28 de fevereiro, tá? Logo depois do desafio, né? Exatamente. Eu coloco algumas perguntas aqui que estão na caixa, mas eu não sei se ela aparece para você. Então vou colocar aqui para você, quer ver? Teve uma interessante, por exemplo, já que a gente está com um tempinho, que eu achei, que acho que eu fiquei na dúvida se eu estou expressando o meu sentimento ou se eu estou fazendo a minha filha se sentir culpada. Eu acho que isso é bem relevante, porque eu falo muito da importância da gente mostrar a nossa humanidade para a criança, por exemplo, né? E às vezes isso significa reconhecer o erro, poder mostrar que você tá triste, que você não é aquela fortaleza, né, que só tá, tipo... Porque isso também acaba impondo para a criança esse perfeccionismo, né, que a gente tá falando, né? Tipo, ó, a criança não pode errar, a criança não pode chorar, não pode ter raiva, não pode não sei o que lá. Mas, claro, se a mamãe nunca se permite mostrar esse lado dela, ou se acolher quando isso acontece, sei lá, vamos supor, se tá triste, ela fica dissimulando o tempo todo, pode ser que a criança fique com aquela referência de que não é legal estar triste. Porém, Isso.
qual que é o limite, né? De eu usar essa tristeza para, de repente, projetar alguma coisa. Acho que as pessoas ficam meio perdidas nisso. E agora? Como é que eu faço para expressar a minha humanidade, vulnerabilidade, sem culpar a criança, sem transferir para ela alguma coisa? Ok. Bom, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que cuidar, que é realmente uma coisa que mães com traços narcisistas podem fazer, é aquele negócio de usar seus filhos como psicólogo, né? Então tem coisa que seus filhos não têm que saber. Eles não têm que lidar com a profundeza da sua dor. Isso é muito diferente de não falar para o seu filho, olha, hoje a mamãe está cansada, tá? Então eu preciso de um pouquinho de silêncio, daqui a pouco a gente brinca. Isso é muito diferente de expressar o seu estado, como se comunicar com a criança. Uhum. Agora, nossa, eu descobri que o meu marido me traiu. Eu vou conversar com a minha filha de 8 anos de idade sobre todos os detalhes íntimos que ele me contou a respeito da traição, porque eu estou me sentindo mal. Então, essa primeira coisa, isso chama-se incesto psicológico. Isso Uhum. deixa um trauma na criança, que ela se torna uma adulta. E Uhum. ela tem que lidar com a sua dor. E ela vai sentir toda a sua dor. E essa é uma dependência emocional que a codependência vem muito disso, né? Essa inversão de papéis, que é super preocupante. Quando a Exatamente. criança se torna o cuidador do adulto, e como não pode resolver a questão do adulto, porque é impossível, né? Tipo, ela fica com essa sensação de que eu tenho que cuidar dele e resolver a dor dele, ou pelo menos ser um estorvo a menos, então eu não vou ser a boazinha, né? Aquela Pronto, criança que exatamente. não faz nada para não. Minha mãe já tem demais para aguentar. E aí ela pode reproduzir, como é dito aí foi perguntado aqui entre os comentários, pode reproduzir isso e buscar pessoas para salvar durante a vida, porque ela não supriu aquilo com a mãe, ou com o pai, com o adulto da casa que precisou, né? Ou até com a pessoa, que no caso a codependência pode ser com outra pessoa, não necessariamente o pai, mas o adulto em geral, né? E aí ela vai buscar outros espaços para ser a salvadora, porque ela se reconhece, a personalidade dela se Só sabe transforma fazer isso. nessa pessoa. Claro, desviada de si mesma, né? As minhas necessidades não Desviada de si existem. Eu mesmo. sou uma pessoa bem resolvida que não pode dar problema e depois não precisa dar problema, porque, né? E eu tô lá sempre, constantemente, tentando cuidar dos demais. Exatamente. Então, é isso. A sua criança não é seu apoio emocional. Isso pode ser duro, porque a sociedade também estimula um negócio de não, mãe e filha são melhores amigas e pá. Tem conversa que a gente tem com adulto, tem conversas que a gente tem com adolescente, tem conversa que a gente tem com criança. A criança não é o seu apoio emocional. Uhum, Isso não é a mesma coisa de fingir que você não tem emoções. Você pode falar para ela que você não está bem e não falar para ela as profundezas da sua dor de coisa que ela não tem como resolver. E que vai preencher ela daquilo que você está sentindo. Porque criança é empata, uhum. sabe? Criança é para ser Então, criança, né? isso é para ser criança. Então, como é que está a sua rede de apoio? Você tem rede de apoio? Porque se você não tiver, tá aí um grande sinal de que você pode estar usando a sua criança como apoio emocional, né? Uhum, Cadê a sua criança é a sua única razão de viver? Isso uhum. aí é um problema. E claro Sim. que a mãe fica doida, a criança fica realmente a única razão dela existir, até é biológico isso nos primeiros meses e tal, mas você não tem nada, você não tem você não tem nada fora o seu relacionamento com a sua criança? Isso é perigosíssimo, Sim. Na né? verdade, isso é uma ferida, É uma né? Você ferida. está transferindo a sua necessidade desse preenchimento externamente novamente, porque você não recebeu. E é normal, a gente acaba fazendo isso. Sim. E tem que sempre pensar por que eu tive esse filho, né? E limpar, se tiver essa Pronto. dependência, é que ele tem que suprir o meu vazio emocional. Eu tenho que trabalhar meu vazio emocional para não carregar ele dessa responsabilidade, porque não Exatamente. é o papel da criança, né? Você falou uma coisa muito, muito forte agora. Por que eu tive esse filho? Essa é uma pergunta muito séria para cada mãe e cada pessoa que pretende ser mãe se fazer. Uhum. Talvez a mais séria de todas, Sim, é né? uma das primeiras que a gente faz quando a gente vai trabalhar esses temas. Inclusive, alguém perguntou: é normal a filha de mãe narcisista não querer ter filhos? Eu sou filha de mãe narcisista e não quero ter um filho de jeito nenhum. Tem muitas respostas diferentes. Fizeram isso comigo, então vou ter filho e vou fazer a mesma coisa com meus filhos.
fizeram isso comigo, então vou ter filho, então não vou fazer isso com os meus filhos. Você vai ver como eu vou fazer um negócio diferente, a pessoa realmente se torna uma mãe super amorosa. E fizeram isso comigo, imagino que vai ser assim com filhos, não vou ter. Nem alimento a possibilidade, né? Então, claro que tem isso também. E aí, a gente acaba construindo uma personalidade baseada em se proteger de perigos. E isso pode significar deixar para trás coisas que fazem parte de nossos sonhos. E pode ser que para algumas pessoas, isso de não quero ter filho, não quero família, na verdade é uma defesa contra um profundo desejo de ter família. E como aquilo aterroriza ela já tem uma formação reativa. Não, 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 não. E aí tem que ver se essa raiva toda não é, na verdade, uma máscara, né? Mas para outras pessoas, elas vão ter uma mãe narcisista e não vão querer ter filho, porque não é da personalidade delas, elas não querem ter filho, e é isso. Não tem uma ferida aí, um desejo oculto. Elas não, estão em paz com isso mesmo, de boa. Tem que ver qual é o seu caso. Claro, tem que investigar, porque pode ter uma crença limitante criada de que associa toda relação de família é dolorosa e eu não quero reviver isso, né? Ou Isso, toda mãe maltrata e eu doeu muito, eu jamais seria capaz de fazer isso, eu jamais queria estar nesse papel, eu não quero me reconhecer nesse lugar, né? Enfim, dá para fazer um trabalho, mas tem que fazer uma investigação, uma imersão aí para poder autoconhecimento, né? Para se conhecer, para se entender e ver onde você pega se é da sua, se é seu, ou tipo, não quero e tudo bem, né? Não tem que ter essa necessidade. Talvez acho que tem até uma pressão social de que toda mulher tem que se converter, tem que ser mãe para poder ser mulher completa, e talvez isso seja uma crença que a gente tem que ver se é isso que está pesando, ou tem um impedimento, ou é você, né? Tipo, o trabalho de autoconhecimento vai te ajudar. O que mais que tem aqui, acho que de relevante? Porque a gente tem mais 5 minutinhos e vamos ver aqui. Acho que de repente você podia diferenciar, que você me explicou isso por conversa entre nós duas, porque muita gente ficou perguntando, mas por que vocês estão batendo na tecla da mãe narcisista? Você falou que pode ser com o pai, pode ser com o filho, pode ser com... Sim. A gente perguntando, pode ter a filha narcisista tratando mal a mãe e a mãe não é narcisista? Como que isso pode acontecer? Ou qual é a diferença? Por que você está batendo na tecla da mãe? O pai também pode ser? Tem diferença a influência do pai, a influência da mãe narcisista? Impacta mais, impacta menos? Enfim. Tá. O filho também pode ser? Mãe e pai podem ser narcisistas e mãe e pai são narcisistas. Se você tiver um pai narcisista, você vai ter as mesmas sequelas de quem teve uma mãe narcisista. E se você conviveu, né, claro, com esse pai narcisista. A questão é o convívio, gente. É ser criada com a personalidade narcisista, tá? A questão que eu comecei falando de mãe narcisista é porque o meu trabalho é autobiográfico. Ele começou assim. Aí depois eu fui estudar coaching, psicanálise, fui estudar o trabalho de vários outros psicólogos e psicanalistas. E aí, também interagindo com o público, muitos homens seguem o meu canal e fazem o workshop. Então agora a gente está começando a falar de mãe e pai narcisista, tá? Mas é apenas por essa razão que a maior parte dos vídeos bate nessa tecla. Quer outra pergunta? Não, mas aí você tinha falado também que tem uma questão da primeira infância, né? Da relação da mãe com a criança logo no começo. Sim. Aí, o que acontece? Como eu falei que o que impacta a criança é a convivência, ainda culturalmente, por questões biológicas, com quem que a criança convive intensamente durante os primeiros anos? Os primeiros meses e os primeiros anos é a mãe. Então, por causa desta questão biológica, cultural, a gente também bate na tecla da mãe e se sabe na psicanálise que a mãe tem um papel gigantesco na formação da personalidade e da capacidade da criança se aceitar, se amar e se sentir segura no mundo. Por causa dessa relação íntima. É o primeiro laço afetivo. É a primeira experiência de amor. Eu acho que é um pouco isso. A gente tá... Bom, tem mais 2 minutinhos. Eu queria agradecer, Tari, a sua presença. Você é sempre maravilhosa, muito poderosa e muito generosa. E, claro, dessas pessoas que saem desse espaço de dor, conseguem passar por uma caminhada super intensa de transformação pessoal e decidem trazer isso para o mundo. Isso é sempre uma coisa super linda e louvável. Acho que a gente tem que se dar as mãos mesmo. Eu sempre me emociono com o seu trabalho
e fico feliz de poder dar mais espaço para que ele alcance outras pessoas. Gente, quem quiser, quem sentir com esse conteúdo, tocou o coração de vocês, compartilha essa live, clica no aviãozinho, manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquela pessoa que você sabe que de repente seria interessante entrar em contato com esse conteúdo, porque tem muita gente que não tem consciência do que passou e que está num lugar de dor, sem espaço para poder elaborar isso, sem espaço, a gente não tem escuta para esse tipo de reflexão que tira a mãe do pedestal. E, infelizmente, a gente tem muitas crianças que estão expostas a situações assim. Não é um espaço aqui de julgamento para essa mãe que é não sei o que lá. É uma ideia de vamos validar essas crianças e vamos proteger essas crianças, porque nós estamos numa sociedade com muitas doenças mesmo, né? A gente está em processo de cura, então a gente não tem que estender a mão para quem está do lado e tentar ajudar essas pessoas a saírem desse lugar de dor, né? E acho que trazer a informação para que as pessoas conheçam o que aconteceu com elas é o primeiro passo, sabe? Eu mandei um texto para minha lista, onde eu falava, poder nomear e validar o que nos aconteceu de fato é o primeiro passo para a gente curar nossas feridas, tá? Isso. Então, auxiliem nesse processo, compartilhem, entrem lá no canal do Telegram, baixa o aplicativo e coloquem Canto Maternar para buscar. Se vocês caem no meu canal, lá tem muito conteúdo que eu estou compartilhando sobre isso. Obrigada, querida. Vai fechar em 10 segundos. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Vai ficar gravada. Tem gente perguntando. Vai ficar gravada. Vai pro canal também. Beijo. Isso.